A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, queridos alunos dos que acompanham o SAS TV. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para comentar este fascículo rumo ao sucesso da sua aprovação. E hoje nós vamos começar aqui comentando questões de competência 5, habilidade 21. Você que está com o seu fascículo em mãos pode acompanhar já a questão 2 com o comentário que a gente vai fazer aqui. Percebamos, as atividades de lazer, a arte, a cultura, de modo geral, são filtradas pela indústria cultural. A percepção é ditada pelo valor de troca à medida que os valores e propósitos mais elevados da cultura sucumbem à lógica do processo de produção e do mercado. As formas tradicionais de associação da família e vida privada, bem como a promessa de felicidade e realização, o anseio por um outro totalmente diferente, que os melhores produtos de alta cultura buscavam, são oferecidos como objetos inofensíveis a uma massa atomizada, manipulada, que participa de uma cultura substituível, de reposição fácil, produzida em massa e reproduzida ao menor denominador comum. Assim, as mercadorias ficam livres para adquirir uma ampla variedade de associações e ilusões culturais. A publicidade é essencialmente capaz de explorar essas possibilidades, fixando imagens de romance, erotismos, desejo, beleza, realização, comunidade, progresso científico e a vida boa nos bens de consumo mundanos, tais como sabões, máquinas de lavar, automóveis e bebida alcoólica. A leitura do fragmento permite inferir que a produção cultural contemporânea. Vejamos, hoje em dia a propaganda ela tem sido mais do que um elemento a ser analisado. É bem natural que a gente perceba que a sociedade ela busca muitas vezes nessa propaganda uma satisfação pessoal e é dado a ela através de um verdadeiro aparato de situações que colocam o ser humano em face das suas próprias felicidades. São vendidos sonhos, construções de vida, onde cada pessoa deve ter a possibilidade de se construir ou se autoafirmar dentro da própria sociedade. Baseado nisso, nem sempre o que é vendido é uma verdade de fato e de direito. Muitas vezes, essa própria comunicação ela faz uso das necessidades das pessoas e consegue construir na mente de cada uma delas uma felicidade que nem ela própria acredita. Então, baseado nisso, a gente pode dizer, o item A coloca, desenvolve valores da alta cultura, tornando-se de difícil acesso para o grande público. Não, ao contrário. A gente percebe que a cada dia que passa, o público ele vai sendo mais revisto, mais valorizado em sua cultura mínima. Então, eu vou tentando colocar a massa dentro de um processo de visão cultural. Então, falso item A. B. Dificulta a formação do senso crítico e estimula a passividade do público consumidor. Dificultar o senso crítico é uma ideia. Por quê? Porque eu não vou passar a olhar para uma propaganda como algo que faça mal a mim mesmo. Então eu vejo aquilo como natural, como bonitinho, como belo, como correto. Eu tento me ver dentro daquele sistema. E quando ele coloca aqui, gerando a passividade do público consumidor, corretíssimo. Já encontramos o nosso item, é o item B. Por que o C estaria falso? Incentivava a criação de valores morais elevados e politização da população em geral. Falso pleno. A propaganda ela não envolve muito essa ideia do politicamente ativo, do politicamente crítico. Ela quer gerar uma passividade e a venda do seu produto e a venda de uma realidade que muitas vezes, como eu já coloquei,
ela não é a realidade do indivíduo. D, alinha-se com o discurso produtivista que visa disciplinar a população para a produção. Visa pegar a população para o consumo e não para a ideia de produção. Critica os princípios hedonistas e individualistas. Não. Ela valoriza esses princípios hedonistas e individualistas, não dando a condição desses princípios serem rechaçados. Né? A valorização do indivíduo, a valorização da beleza, a valorização do que é correto para esse próprio sistema vender seu produto. Então, item a segunda questão, item B de bola. A gente passa agora para a questão de número 3. A questão de número 3, ela faz aqui um início com um cartaz belíssimo da União dos Sindicatos, né, dando-se a ideia de 8 horas de trabalho. É um cartaz que foi utilizado no início do século XX, mas desde a segunda metade do século XIX, que a gente já tem a possibilidade de ter esses movimentos que buscavam as 8 horas de trabalho. Na verdade, sabe-se que com o processo da Revolução Industrial, o trabalhador chegava a trabalhar em torno de 12, 14 horas por dia, gerando assim um crescimento do próprio centro urbano, e esse crescimento do centro urbano colocava também a condição do operário malogrando uma vida sem a menor condição, apenas trabalhando e sobrevivendo nas proximidades da própria fábrica. Então a luta constante por 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer foi uma luta que emergiu em todo o mundo, especialmente da Europa, e ganhou corpo e voz dos próprios operários no início do século XX, explodindo revoluções em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Tradução do escrito cartaz: União dos Sindicatos dos Trabalhadores de Sena, às 8 horas. Operário, a regra foi aprovada, mas apenas sua ação a fará ser aplicada. O cartaz faz parte de uma campanha sindical pela redução da jornada diária de trabalho. Foi divulgado em 1919 pela União Interdepartamental da Confederação Geral dos Trabalhadores da região do Sena, na França. Sugere que, naquele período histórico, item A, as pressões e interesses empresariais impediam qualquer conquista política dos trabalhadores. Falso total. Havia, na realidade, um interesse grandioso dos próprios empresários de que essas conquistas não fossem alcançadas. Entretanto, não houve impedimento, porque o operário ele saiu às ruas, as greves foram colocadas, as visões operárias elas foram muito bem mantidas e filosoficamente apoiadas, com figuras como o próprio Karl Marx, que assim defendia a ideia do operário. Então, item A falso. B. O movimento operário era uma poderosa força de pressão aos governos por demandas sociais. As demandas sociais eram necessárias naquele momento. E os operários, eles, por essa defesa, acabavam pressionando o governo para que o governo pressionasse os empresários. Foi dessa forma que as reformas acabaram acontecendo. Então, o item B já é a nossa resposta. A outra questão que nós vamos comentar com vocês aqui é a quinta questão, que fala sobre uma estátua do João Cândido na Praça 15. E aqui a imagem belíssima, né? Inaugurada a estátua de João Cândido na Praça 15. E o texto coloca, após a imagem, né, do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2008, e aí o texto coloca assim: em solenidade, sem representantes da Marinha e do Ministério da Defesa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou no Rio, à beira-mar, a estátua do marinheiro negro João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata. Lula comparou o homenageado a outros personagens da história brasileira que enfrentaram militares, como o beato Antônio Conselheiro, líder de Canudos, no início da República, o Gregório Bezerra, comunista torturado em 64, e o guerrilheiro Carlos Marighella, morto em 1969. E disse que os brasileiros precisam aprender a transformar seus mortos em heróis. Bom, o texto fantástico que fala exatamente sobre uma inversão de valores dentro do contexto social. Percebamos que Tiradentes, líder executado no final do período colonial brasileiro, lutou pela independência do Brasil e foi executado exatamente por tentar buscar a independência do Brasil. Posteriormente, quando proclamada a República, torna-se esse mesmo perseguido e morto, esse traidor,
um líder maior da pátria, um mártir do processo da independência do Brasil e da defesa do princípio republicano. A história, ela tem seus reversos. E nesse caso aqui, pode acontecer por padrões da própria cultura, como veremos. Pode-se afirmar que a homenagem feita a João Cândido em 2008 relaciona-se com: item A, o avanço do poder político dos militares a partir das eleições de 1985. Na verdade, os militares eles atuaram de forma muito intensa até 1984, 1985. O período militar iniciado em 1964 foi o ápice desse momento dos militares, que a partir de 1975, especialmente, né, com a crise de 73, 75, a gente passa a ter uma degringolagem desses militares. Então o item A estaria falso. Os militares, eles perdem poder. E como a gente pode perceber no próprio texto colocado, os militares não se fizeram presente. Ele diz, em solenidades, sem representantes da Marinha e do Ministério da Defesa. Então, é uma quebra de valores dos próprios militares. B, o crescimento das políticas de ações afirmativas ligadas à questão racial na última década. Essa questão ela é valorosa por demais. Está aí o nosso item a ser marcado. A mudança dentro do conjunto da ideia do que é raça e de como a raça vem sendo tratada dentro do Brasil, de um perfil altamente constitucional e, de certa forma, valorizado pelos meios de comunicação, valorizado pelas políticas educacionais, vem fazendo com que a sociedade interprete pessoas de cunho mais popular como verdadeiros líderes, como verdadeiros heróis. Então, o item B é o que deve ser marcado. O item C diz assim: a vitória nas eleições de 2002 de um grupo político ligado historicamente ao fascismo. Falso. Na verdade, o grupo político que chega ao poder a partir de 2002, ele é contrário a toda essa política do fascismo. D, a diminuição dos espaços democráticos para o debate com a aprovação da Constituição de 1988. Veja, a diminuição dos espaços democráticos, não. A gente percebe que houve um aumento desses espaços democráticos. Inclusive, a própria Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, por permitir não apenas esse espaço democrático, como a garantia dos direitos do homem e do cidadão dentro do nosso país. A cidadania nunca foi tão respeitada quanto na Constituição, de forma legal, em 1988. E o item é falso também por dizer: a série de conflitos armados ligados à questão étnica ocorrida durante a década de 90. A gente não percebe esses movimentos acontecendo dentro do Brasil. O que a gente acaba percebendo é uma diminuição dessa ideia a partir de conflitos mais sociais e não armados. Então, a gente reitera a questão. Quinta questão, item B de bola, o crescimento das políticas de ações afirmativas ligadas à questão racial na última década. Vamos escolher aqui mais uma questão, a competência 5, habilidade 23, a questão 8 aí do seu fascículo para você acompanhar. Com efeito, onde está ao nosso alcance agir, também está ao nosso alcance não agir. E onde somos capazes de dizer não, também somos capazes de dizer sim. Consequentemente, se agir, quando agir, é nobilitante. Está ao nosso alcance não agir, que será ignóbil. Também estará ao nosso alcance, e se não agir, quando não agir, é nobilitante. Está ao nosso alcance agir, que será ignóbil. Também estará em nosso alcance. Se está em nosso alcance, então, praticar atos nobilitantes ou ignóbeis, se isto era o que significava ser bom ou mal, está igualmente ao nosso alcance ser moralmente excelentes ou deficientes. Esse texto é um texto de Ética ao Nicômaco, texto de Aristóteles, que, de acordo com a maioria dos estudantes de Aristóteles, ele teria escrito a seu filho, Nicômaco. Agora, há quem fale também que ele teria escrito sobre base dos pensamentos de seu próprio pai, também Nicômaco. De acordo com o texto, turma, ele faz uma abordagem do agir ou não agir, estando nas nossas mãos. A ação de ser ou não ser
estar ou não estar, bom ou mal, certo ou errado, bom ou justo, como algo que está totalmente ligado à nossa própria condição humana. O ser humano, trabalhando-se dentro da perspectiva de Aristóteles, que vive dentro de um realismo social gigantesco, ele coloca o que está posto, e cabe ao ser humano, dentro desse realismo, tomar as suas próprias atitudes. Com base nisso, a gente pode resolver aqui a questão. De acordo com o texto, o ato de agir sempre é necessariamente bom? Não. Se está nas minhas mãos o agir, o fazer, eu posso também ser mal. Não necessariamente bom. Eu posso tomar uma atitude errada, mesmo sabendo que estou tomando essa atitude errada. Mas cabe ao ser humano esse agir. Então, A, falso. B, as dúvidas impedem a ação prudente. Para Aristóteles, ele deixa isso bem claro. O certo e o errado, eles estão postos. A avaliação desse certo e desse errado cabe ao indivíduo. Como também cabe ao indivíduo, mesmo fazendo a avaliação do que é certo e do errado, tomar a atitude de fazer o certo e de fazer o errado. Não cabendo a ele a ideia do certo e do errado ser uma ação individual apenas, mas sim uma ação que pode gerar benefícios ou malefícios à sua própria pessoa. Então, falso. C, a nobreza das ações está nos meios para realizá-las. A nobreza das ações está nos meios para realizá-las? Não, claro que não. A nobreza das ações, turma, ela está em fazê-las. Em fazê-las. O ser humano é nobre por decidir. D, as ações escolhidas determinam o caráter da pessoa. Aí já é outra construção. O caráter da pessoa, sim, é definido a partir da ação que ele toma. O caráter é uma ligação sobre bem ou sobre mal. E, por fim, a omissão implica em falta de ética. Não. A ética, turma, é uma ação grupal, uma ação coletiva. O indivíduo se liga a esse padrão ou ele pode fugir desse padrão de acordo com determinadas atitudes que ele possa vir a tomar, rompendo com ações de coletividade. Não pelo que está exposto no texto. Então, oitava questão, item a ser marcado, item D. As ações escolhidas determinam o caráter da pessoa. Apenas isso e nada mais. A gente vai resolver agora a questão 10, mudando aí a nossa habilidade, competência 4, habilidade 24. Percebam que ele coloca assim, observe a charge a seguir. E tem uma charge que você está vendo agora aí, né, onde justiça com os próprios dedos. Fantástica a charge que coloca, me algemem antes que eu vote em alguém. Um indivíduo ajoelhado, clamando para ser algemado, para que ele não vote. E o jornal, como você pode perceber, coloca fichas sujas, libertados. O eleitor de Oreira. Então, assim, a gente percebe que o jornal, assim como a imagem, como o ser suplicante que ele está aí, como o pedido que ele tem de ser algemado para não votar, remete a uma série de visões político-sociais que a gente poderia colocar. A obrigatoriedade do voto dentro do Brasil, a corrupção dentro da nossa política, a descrença social do indivíduo perante os meios democráticos de voto. Então, tudo isso pode ser evocado na charge exposta anteriormente. Então, baseado nisso, ele vem com um pequeno texto que diz assim, atualmente existe um forte sentimento contrário à obrigatoriedade do voto. O aspecto que provoca tal sentimento de insatisfação é... Bom, em que a gente está trabalhando a ideia do voto na questão? A gente já colocou essa ideia, né? Um ser humano que não quer votar, um cidadão que não quer votar, e por ele não querer votar, há uma razão para isso, e a gente vai buscar essa razão. Item A, a consciência política do cidadão, que não reconhece o processo eleitoral como um momento de transformação. Bom, o cidadão ele gerou, na verdade, uma consciência negativa sobre o processo. Então, ele acredita que o processo eleitoral não pode transformar? É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo que mesmo que haja um determinismo dentro do processo, que ele vai ter que votar, nenhum político pode dar a ele a condição dessa mudança. Porque a mudança, para ele, é consciência.
pode estar sendo colocada. B. O aspecto revolucionário do brasileiro, que busca, por meio do voto nulo, enfraquecer o processo eleitoral e extinguir os partidos. Falso. Primeiro, que não há esse aspecto revolucionário do brasileiro. Segundo, que dentro do processo político brasileiro, a quantidade de votos brancos e nulos não anularia uma eleição. Terceiro, que a charge não remete a essa ideia. Remete à ideia de que ele não quer votar em ninguém. Quando ele coloca, antes que eu vote em alguém, ele está colocando que qualquer pessoa que ele vote não vai mudar a condição social. C. O senso comum, que considera todos os políticos iguais e, assim, acreditam que todos são corruptos. Corretíssimo. Está aí a ideia que a gente vem trabalhando. Há, sim, um senso comum de que todos são corruptos. Se todos são corruptos, eu não posso votar em ninguém, porque se eu voto em uma pessoa, eu já crio a chance e a perspectiva dessa pessoa também ser corrupta. Então está aí o item C a ser marcado. D. A disputa pelo poder entre os partidos que não representam melhorias significativas para o bem-estar dos cidadãos mais pobres. Ele não está trabalhando na charge a ideia do partido político. Ele está trabalhando dentro da charge a ideia do não querer votar em ninguém. Ninguém, na verdade, aí vai resolver a situação, vai mudar o contexto, porque a visão, como foi colocado no item C, é a visão do senso comum, onde todos os políticos são corruptos. E o E, a falta de esperança no processo democrático. A falta de esperança não é no processo democrático, e sim no político participante dele. E o caráter e a defesa, perdão, pelo estabelecimento ditatorial de caráter socialista. Tão pouco aqui se viajou na maionese quanto a ideia ditatorial socialista para o Brasil. Então, questão 10, item a ser marcado, item C, o senso comum, que considera todos os políticos iguais e, assim, acreditam que todos são corruptos. E, para finalizar o nosso comentário de fascículo, a gente vê aqui a questão 15. A questão 15, também de competência 6, habilidade... competência 5, habilidade 25, ok? A questão 15, que fala sobre as ações afirmativas. Vejamos. Ações afirmativas. Ações e programas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas. Ações e projetos. Do conjunto das metas enunciadas no plano plurianual, as ações da Secretaria de Políticas e Ações Afirmativas para o período 2012-2015 terão como centralidade no campo das ações afirmativas as seguintes metas. 1. Implementar o Programa Nacional de Afirmativas dos Ministérios. 2. Reduzir as mortes por homicídio na juventude negra. 3. Estabelecer acordos para a inclusão da população negra no mercado de trabalho. 4. Realizar e apoiar campanhas de valorização da pessoa negra e de enfrentamento ao racismo, divulgando as manifestações da cultura, da memória e das tradições afro-brasileiras. 5. Ampliar o número de organizações públicas e privadas que adotem medidas de prevenção e enfrentamento ao racismo institucional. 6. Reduzir a mortalidade materna entre as mulheres negras. 7. Construir cadastro de programas de ações afirmativas no âmbito das 3 esferas de governo e da iniciativa privada. Bom, as ações afirmativas para os afrodescendentes brasileiros propostas pelo governo no documento. Bom, a gente percebe, turma, que há uma ação natural do governo retraduzir a construção dos valores, da cultura, dos saberes, da tradição e do ser em si negro dentro do Brasil. A questão afrodescendente no Brasil, ela é altamente trabalhada, discutida, vista, revista, dentro de todos os mecanismos que possam coibir qualquer ação que possa colocar o indivíduo em face de qualquer processo discriminatório. Então, o governo ele tem uma atitude muito precisa e muito exata quando ele trabalha com essa construção de saberes. Então, ele coloca que o documento A priorizam medidas voltadas para a inclusão no mercado de trabalho em detrimento de seu patrimônio cultural. Não, falso. Totalmente falso. Por quê? A ideia do patrimônio cultural, do próprio negro,
enquanto seus valores sociais, elas são garantidas e preservadas. B. Concebem o enfrentamento do racismo como um processo natural, fruto do esclarecimento espontâneo da sociedade. Não. Os veículos governamentais, eles trabalham de forma firme com o conhecimento sendo passado, o esclarecimento sendo passado de forma governamental e legal. Então, falso item B. C. Procuram envolver os poderes públicos e a iniciativa privada no intuito de promover a melhoria de vida dos negros e o combate ao racismo. Era o que eu vim dizendo. Há uma ação institucional, há uma ação governamental de forte cunho para tornar essa ideia racista cada vez mais crime, e a ideia da aceitação e a ideia do plurirracismo dentro do Brasil, a questão da cultura supervalorizada como uma cultura nacional, como um valor a mais a ser colocado à condição do negro. Então, correto aí o item C. O D. Propõe ações gerais para a elevação do padrão de vida dos negros, mas ignora os problemas específicos dos afrodescendentes. Não. Ao contrário, vem sendo feitas políticas tanto nacionais como internacionais para se dar uma boa condição de vida ao cidadão negro ou afrodescendente, aonde a gente percebe políticas de inclusão, como a política das cotas, a criação de universidades dentro do Brasil que atendem a africanos que possam vir a fazer seus estudos dentro do Brasil e coisas do gênero. Então, o item D falso. E o E, criam um novo tipo de segregação racial no país e contrariam os princípios estabelecidos pela Constituição de 88. Não. Nada mais que o governo faz, senão tentar garantir uma vida digna e uma vida igual, trabalhando dentro das diversidades sociais, o indivíduo afrodescendente dentro do nosso país. Então, concluindo a 15ª questão, item a ser marcado, item C. Procuram envolver os poderes públicos e a iniciativa privada no intuito de promover a melhoria de vida dos negros e combate ao racismo. Foi mais do que um prazer ter trabalhado esse fascículo com vocês e esperamos poder contar com o sucesso de cada um, com uma bela aprovação no vestibular. Um abraço.